A Defensoria Pública sempre atuou dentro dos presídios, mas não como uma atribuição legal. Agora isso mudou. A Lei 12.313, que dá uma nova redação à Lei de Execução Penal, inclui a Defensoria Pública na lista de órgãos da execução penal. Para saber o que isso muda na rotina dos defensores públicos e no melhor andamento do sistema prisional, eu converso com o secretário de Reforma do Judiciário, Marivaldo de Castro Pereira. Tudo bem, secretário? Tudo bem, tudo jóia. Secretário, essa lei veio em boa hora para, vamos dizer, oficializar o trabalho do defensor público? Essa lei vem num momento bastante oportuno para fortalecer a atuação da Defensoria Pública no âmbito do sistema prisional. Se antes já havia essa atuação, agora com a nova lei será necessário investimento para que se tenha uma estrutura disponível para que os defensores atuem diretamente dentro dos presídios. Ela é bastante positiva. Como que era a atuação anteriormente? Como que funcionava? O defensor público realmente estava ali presente, mas até que ponto em que ele poderia atuar? Olha, a Defensoria Pública sempre esteve presente, porém com as suas limitações estruturais. Fisicamente, não é comum você ter um espaço reservado à Defensoria Pública para atuar dentro dos presídios. E essa é a grande inovação que essa lei traz para o nosso ordenamento. Com essa nova lei, a presença física do defensor, um espaço reservado ao defensor, isso contribui não apenas para o atendimento dos processos caso a caso, contribui também para que se aumente a fiscalização sobre eventuais maus tratos cometidos dentro do sistema prisional, sobre a qualidade, sobre a forma como os presos estão sendo tratados. Eu creio que essa medida, aliada à legitimidade da Defensoria Pública para entrar com ações coletivas, pode ajudar a melhorar e aprimorar o sistema prisional em todo o país. Essa questão do acompanhamento que se tem do serviço realizado dentro do sistema prisional por parte da Defensoria Pública traz o benefício na relação que se tem da condição do preso. Exatamente. Né? Mas a partir do momento em que o defensor está ali dentro, a agilidade desse processo acontece de que forma? Olha, na medida em que o defensor está dentro dos presídios, isso faz com que hoje um grande problema detectado pelos mutirões carcerários realizados em todo o país é o problema do preso que já tem direito a algum benefício, direito a alguma progressão de regime e que simplesmente não tem advogado, né? E que fica ali cumprindo pena por um tempo muito superior àquele em que ele deveria ter cumprido. O que acontece no geral? Em muitos casos, sobretudo com a população que tem uma insuficiência de recursos na população mais pobre, o advogado acaba acompanhando o caso até a sentença. Posteriormente à sentença, o sujeito é preso e nunca mais ele tem uma assistência jurídica, ele acaba não tendo. Com a presença do defensor, esses casos poderão ser atendidos. É uma oportunidade para que esse preso tenha esse atendimento e assim pague apenas aquilo em que ele foi condenado. Isso tem um impacto direto não apenas para a vida do sujeito, mas tem um impacto muito positivo para a sociedade, na medida em que reduz a tensão dentro do sistema prisional, evitando rebeliões e aquelas cenas de violência que costumam ser cotidianas em nosso sistema prisional. Essa lei também traz uma extensão ao cuidado que se dá à família desse preso. Que tipo de serviço é esse que é prestado pelo defensor público à família? Muitas vezes a família fica meio perdida quando tem um parente que vai preso. Ela não tem um apoio para saber quanto tempo a pessoa vai ficar presa, quais são os benefícios, se ela tem direito, muitas vezes o sujeito estava contribuindo para o INSS, o sujeito tinha um trabalho, enfim, a família fica sem uma orientação de como fazer valer os direitos da pessoa que foi presa e muitas vezes até o seu próprio direito a uma visita, enfim. Com esse trabalho da Defensoria Pública, nós temos um atendimento não apenas ao preso, mas também aos familiares. Essa é uma experiência bastante positiva em que a Secretaria de Reforma do Judiciário tem atuado bastante. Nós já firmamos convênios com mais de 20 estados para a implementação de núcleos especializados de atendimento de presos e presas e de seus familiares, prestando esse atendimento tanto ao preso, que está ali sem advogado e seu processo tramitando, verificando se ele já preenche as condições para ter algum benefício, verificando se ele está tendo algum direito infringido, mas também de orientação aos familiares, orientando como é que ele pode zelar pelos direitos do parente que está preso de fora da cadeia, orientando sobre os direitos à visita, sobre os direitos a levar mantimentos, a levar qualquer tipo de assistência ao parente que está preso.
Como é que está a implementação dessa lei? Está acontecendo paulatinamente? Ela precisa de um recurso que advém do Estado ou do município, onde esse defensor vai atuar? Como é que funciona? Como a lei foi aprovada recentemente, entrou em vigor recentemente, ainda tem um tempo no qual o sistema precisa se adaptar para atender a demanda. As exigências da lei, né? Exatamente, a reservar um espaço específico para o defensor. O sistema vai precisar se estruturar para receber o defensor, para ter a presença física do defensor ali dentro do presídio. Obviamente, a gente sabe que a realidade do sistema prisional brasileiro é bastante complexa, né? A gente tem uma limitação estrutural muito grande, mas é importante que a gente apoie, né? O governo federal tem plena disposição a apoiar os estados a se adaptarem para receber para essa nova realidade, né? Porque a gente entende que a presença do defensor traz um ganho muito grande para a sociedade, sobretudo por esse fato de você acabar reduzindo bastante a tensão dentro do sistema, porque se você tem um preso e, ao mesmo tempo em que reduz, dá também ao preso uma maior segurança. Exatamente. Porque ele está sendo assistido, ele tem consciência disso. Exatamente. Né? É fato que o preso, quando ele tem acesso, quando ele sabe dos direitos dele, quando ele sabe o momento em que ele vai sair, em que ele vai ter um benefício, ele tende a não cometer infrações. E ele fica calmo, ele sabe o que está acontecendo. Geralmente, quando tem clima de tensão, rebelião, o que acontece? O preso não tem resposta sobre nada, ele questiona sobre seus direitos, não sabe de nada. Você imagina a situação do preso que já cumpriu ali seus 10, 15 anos de pena, e não tem direito a um advogado para saber se ele já pode sair ou não. Ele sabe que ele já cumpriu mais do que aquilo que ele foi condenado e não tem acesso à justiça, não tem acesso ao poder judiciário para que seja libertado. Então isso acaba gerando um clima de tensão muito grande dentro dos presídios. Na questão de se ter a Defensoria Pública dentro desses presídios, a lei diz o tamanho desse presídio ou qualquer presídio ou penitenciária tem esse direito, as cadeias públicas nos municípios menores, como é que até que ponto que vai essa estruturação? Ela não teria essa limitação. O importante é ter um espaço físico onde o defensor possa fazer o seu atendimento, possa conversar com o preso, possa obter informações. Se o município tiver interesse, ele pode montar essa estrutura. É que, na verdade, no geral, essa administração penitenciária é do Estado, né? Então, exatamente, acaba sendo do Estado. O Estado, se ele tiver interesse, ele cria esse espaço e a Defensoria automaticamente atua. Temos problema de estados que ainda não têm Defensoria Pública, que aí fica um problema um pouco mais complexo, mas que é uma realidade que tem sido alterada. Inclusive, são 3 últimos estados que não têm Defensoria Pública. O estado de Goiás, mas que já tem uma lei aprovando a criação da Defensoria Pública, e o edital para a contratação dos primeiros defensores já foi lançado, então esse é um quadro que deve ser alterado logo mais. Temos Santa Catarina, onde a proposta que cria a Defensoria Pública já foi construída por meio de mobilização popular, é um projeto construído pela sociedade civil, e o governo já encaminhou ao legislativo daquele estado, e aí estamos aguardando aí ansiosamente a discussão. E temos também o estado do Paraná, que inclusive está marcado para o próximo dia 28, ou seja, amanhã, o envio do projeto de lei de criação da Defensoria Pública naquele estado. Então, são os últimos 3 estados em que ainda não conta com essa instituição, que é fundamental para o acesso à justiça, para a concretização dos direitos, sobretudo da população mais pobre, em que essa situação deve ser resolvida. Então, eu acho que os estados, tendo a Defensoria Pública já estruturada, eu acho que é um pequeno investimento, uma pequena adaptação para que tenha um espaço adequado para o defensor fazer esse atendimento e ter esse diálogo direto com o seu assistido, com o preso. Uma última pergunta, tem defensores suficientes para atender essa demanda dos estados? Olha, o número de defensores, em grande parte dos estados, ainda é insuficiente, embora tenha crescido substancialmente nos últimos anos. Desde 2003, a Secretaria de Reforma do Judiciário, o governo federal, por meio da Secretaria, tem pautado a discussão sobre o acesso à justiça como uma das prioridades. Tem incluído esse tema na agenda política do país. Desde então, a gente conseguiu uma série de avanços, como autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, como a modernização da Lei Complementar da Defensoria Pública, a atribuição de legitimidade, ou seja, a autorização para que eles ingressem com ações coletivas. Isso tem tido um impacto, um reflexo também nos estados.
que tem ampliado os quadros de defensores. Desde de 2003 para cá, cresceu mais de 40%. Obviamente que ainda é insuficiente, é importante avançar mais, mas eu creio que estamos no caminho certo. E deve-se avaliar também que a presença de um defensor na execução penal, no acompanhamento da execução penal em um presídio, otimiza bastante o trabalho dele, né? Porque ele já está ali, ele pode ter um acesso a um número maior de processos. E, enfim, além da gente ter essa necessidade de ampliar o número de defensores, é importante também a gente trabalhar no aperfeiçoamento do processo de execução penal, de modo a otimizar o trabalho desses defensores. E isso é uma das prioridades da nossa secretaria, em discussão tanto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, como com a própria Defensoria, de adotar medidas que informatizem o acompanhamento da execução penal e que possam otimizar esse trabalho e aí ajudar também a suprir um pouco essa insuficiência de profissionais. Secretário, muito obrigada pela participação do senhor. Eu aqui agradeço e a Secretaria fica à disposição. Obrigada. Bom, eu conversei com Marivaldo de Castro Pereira, que é secretário da Reforma do Judiciário, sobre a regulamentação da Defensoria Pública no sistema prisional brasileiro. Uma medida estrutural que permite ao defensor público a sua melhor atuação. Se você quiser saber mais, www.mj.gov.br/SRJ. E se você quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com/tvnbr. Por hora é só, obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.